E aí, gente, aqui é o Corovales do canal React e hoje vamos assistir um videozinho maravilhoso do meu mano Eric Arts. As regras bizarras do design de personagens de gacha. Eu vi a thumbnail do vídeo, é o que thumbnail é essa, Eric Arts? Mas antes de tudo, deixa o like, que nós vamos bater a meta de 1.200 inscritos até o final do ano. Amanhã é o último dia de bater essa meta. O último dia não, é até meia-noite, mas gente, hoje literalmente eu faço 21 aninhos. E obrigado por quem for participar da live de hoje à noite. E bora pro vídeo. E vai ter um videozinho antes de uma música, às 4 horas, mas depois vai ter livezinha de aniversário. Que eu vou ficar jogando um jogo de FNAF, quando a gente conversa sobre alguma coisa. É isso. Tamo junto. Bora pro vídeo em 3, 2, 1 e play. Ninguém assistiu o vídeo original. Deixa o like lá, deixa o like aqui, bora. Esse aqui é um design clássico de personagens de legenda. Videogame antigo. Eles são simples, diretos e bonitinhos. E extremamente legíveis. Agora, olha esse aqui. É uma explosão de coisas que eu não faço nem ideia. Aqui é o braço dela, com a conexão aqui, com o chapéu, booms, e aqui é o outro braço dela, com um gostinho de cintos. Esse é um típico design de personagem de gacha, meu bruxo. Eles realmente parece mesmo. São hiper chamativos, cheios de assimetrias. Muitas assimetrias. Acessórios e motivos visuais pra todo lado. Parece até que eles saíram direto do São Paulo Fashion Week, tá? Que roupa é essa em São Paulo Fashion Week? Tá ligado? E não é só a quantidade absurda de elementos que eles têm. Os conceitos também são completamente bizarros. Cavalos virando waifus, figuras históricas virando waifus. Tipo isso. Precisa ser dentro de qualquer jeito. Meu favorito, armas virando waifu. Eu nunca vi essa coisa na minha vida e eu tenho medo. Fica muito evidente que esses dois tipos de design têm filosofias completamente... Uma é pra você atirar e pegar logo, porque é gacha, né? Diferentes. Eu tenho jogado bastante jogo gacha ultimamente, e se teve uma coisa que eu percebi, é que muitos deles pegam as regras convencionais do character design e jogam na lata do lixo. É isso aí. Eles parecem ter ali um conjunto de regras e tendências muito próprias, que à primeira vista parecem ser meio bizarras e contra-intuitivas, pois elas são altamente desaconselhadas em um design de personagem convencional, mas que aqui não misteriosamente pros gachas acaba funcionando, monetariamente pelo menos. E hoje eu gostaria de explorar algumas aquele jogo lá dos deuses lá, que você pega lá uma variação dos deuses que gostam de música. Eu já joguei esse jogo aí, não muito, porque não foi meu estilo de jogo, mas que é muito jogar de Anubis, eu joguei, curti um pouco e depois parei de jogar. Essas tendências com vocês. Mas para todo mundo ficar na mesma página, vale a pena a gente tentar definir o que seria um bom design de personagem, né? Existem muitos princípios que contribuem. Mano, tipo, varia, a frase varia. Deixa eu ver como tá o volume aqui. Tá no alto. Só que tá muito baixo o vídeo do Eric Arts. Tá tudo no máximo aqui. Então é isso. Para isso, mas simplificando bastante, é basicamente uma boa comunicação. Exatamente isso. De forma geral, visa resolver um problema específico dentro de certas limitações. E no caso específico do character design, é como comunicar coisas sobre um personagem de uma forma visualmente interessante. E é justamente essa coisa da comunicação que os gachas fazem de um modo muito esquisito. Tipo, eles vão estourar as coisas. Rapidinho, gente, precisa fazer uma coisa. Voltei. Em outras mídias, o visual dos personagens é muito utilizado para ser uma espécie de narrativa visual. Realmente, é pra dizer um pouco da história dele, coisa assim e tal. Ajudando assim a história a ser contada. Em Bleach, por exemplo, o visual do Aizen resolve um problema muito específico, como esconder o fato de que esse cara é o grande vilão da obra. A solução é criar um visual gentil, confiável e pouco ameaçador, fazendo com que ele passe completamente fora do radar do espectador. Já em Hoseki no Kuni, o problema de design é outro, como tornar visível uma transformação psicológica profunda que acontece na protagonista ao longo da história. A solução foi fazer a personagem passar por mudanças drásticas de aparência, que simbolizam seu auge. Cara, essa coisa aí é aterrorizante, cara.
sua queda e seu renascimento. Porém, quando a gente vai pra gacha, algumas coisas não parecem fazer Deve ser variação de dentro. muito sentido à primeira vista. Por exemplo, eu adoro jogar Gears Frontline. A história é super séria, cheia de reviravoltas, tramas políticas e tudo mais. Mas então surge a pergunta, por que diabos eu tô controlando uma garota robô com fantasia de coelho num cenário pós-apocalíptico e militar? Esse design da Caroline, que É um realmente design. totalmente distoante da história que ela tá inserida. A lupa de Wandering Waves é outro exemplo revelador. Se você não soubesse nada sobre ela, o que você teria adivinhado só de olhar pro visual? Que ela é bonita? Sim. Sim, ela é bonita. Que ela tem características de loba? Também. Mas e além disso? Você por acaso Eu teria acho que ela é tipo uma rainha. sacado que ela na verdade é uma gladiadora? Não, acho que ela tipo ser uma princesa, assim. Eu não sei pra vocês, mas pra mim seria muito difícil descobrir isso só olhando pra ela. Os NPCs têm um design de gladiador melhor do que essa boneca. Eu não quero generalizar porque não são todos os personagens, Obviamente, cara, eu sei. Dá pra entender, mas existe sim uma certa tendência de vários personagens de gacha não comunicarem ali o que normalmente se esperaria deles. É uns design que às vezes não parece comunicar nada do personagem ou que não É faz só bonito. sentido para aquela situação, o que numa situação normal seria considerado um design ruim, pois a comunicação é ruim. Mas quando a gente começa a analisar a lógica interna dos gachas, a gente começa a entender o porquê esses visuais são do jeito que são. Os gachas são jogos gratuitos e que se baseiam totalmente na venda de personagens. Logo, eles têm um motivo financeiro para priorizar elementos de design que façam o público amar o personagem logo de cara. Personagens como forma de monetização significa que eles estão totalmente à mercê do gosto do público-alvo. E Faz sentido. isso faz com que muitos deles sejam mais uma caixa de seleção do que as pessoas gostam do que designs orgânicos a serviço de uma narrativa mais profunda. Vamos tentar entender melhor essa lógica. Particularmente, eu acho que tem duas formas que são as mais comuns de você gostar de um personagem. A primeira é você gostar dele por causa da jornada. Você gosta do personagem depois de ver o que ele passou, como ele mudou e o que ele perdeu ou conquistou no processo. Faz sentido. Esse tipo de apego exige mais tempo. E mais gacha é tipo uma vez ao mês você lançar um personagem novo. A segunda forma é você gostar antes mesmo de saber a história dele. Você gosta do personagem no primeiro contato só de bater o olho, geralmente porque ele tem um estilo de design e personalidade que você já é muito fã. A maioria dos jogos gacha tenta funcionar por esse segundo princípio. Particularmente eu acredito que é assim porque os jogos gacha têm um problema estrutural de falta de tempo para conseguir desenvolver os personagens. Normalmente Exatamente. eles têm pouquíssimo tempo de tela, pois sempre precisam ser chutados da história em favor de um personagem novo. O foco da narrativa não pode ficar em um único personagem por muito tempo, Só se for um protagonista, sacou? pois sempre existem novos banners com novos personagens chegando, o que dificulta muito criar arcos mais longos ou desenvolvimentos mais elaborados para o personagem. Apenas o grupinho principal ou os personagens favoritos é que ganham destaque a longo prazo. Óbvio que existem exceções, mas a gente tá falando da tendência. Estamos falando do padrão. Estamos falando no padrão. Por isso que normalmente se eu for criar um jogo, eu não vou fazer gacha. Eu vou fazer uma coisa diferente, mas não gacha especificamente. Isso é geral aqui. Logo, Eu já tenho um personagem que eu quero criar e são tipo vários. E eles, eu queria que eles sejam todos jogáveis. A equipe, pelo menos, que eu criei. o problema que o designer precisa resolver é criar um visual que seja familiar e atraente, independente da história e do desenvolvimento do personagem. E a solução para isso é fazer o design funcionar como um recorte. Ah, mas não, esse aqui não conta, tá, Erika? Pediu referências para a criação do cara. Cara, não é só isso não, cara, porque existe literalmente, existe ele aqui num jogo antigo da Arroyo, que tem tanta história que os caras falam assim, mano, só colocar ele aqui que os fãs do antigo jogo da Arroyo vão querer jogar. É sempre assim. De vários gostos populares das pessoas. Cada traço do personagem, cada referência visual, cada detalhe de personalidade é pensado para ativar algo que os jogadores já gostam logo de cara. Você seleciona ali 2 ou 3 elementos populares e tornam ele o ponto principal do design do personagem.
Com isso, você não precisa de horas de narrativa para entender quem é o personagem. Você vê o visual e já associa a algo que você gosta, como um clássico herói, uma assassina de tsundere ou até mesmo uma coelhinha. Isso É tipo, tá, né? faz com Entra que muitos gachas Pode ir. sejam um verdadeiro catálogo de fetiches, catálogo de preferências Preferências. do jogador. Um dos grandes exemplos é o Fate Grand Order. Nesse jogo existe literalmente um personagem para qualquer gosto imaginável. Você gosta de milfs bem dotadas? Que é isso, cara? Que jogo é esse? Manda o nome aí. Tem. Parou. Waifus negras? Tem. Personagem gordinha? Tem. Homem brucutu? Tem. Fanboy? Tem também. Tem, isso aí. Tem. Inclusive é por isso que todo mundo é super atraente e bonito nesse tipo de jogo. É, porque ninguém quer jogar com... Não, mano, ninguém quer jogar com personagem feio, não. Já que é a Depende. característica que a galera mais procura no personagem, né? Não é comum você encontrar em gachas personagens com o mesmo naipe visual da galera do Disco Elite. É, tipo, porque uma coisa é um jogo que você precisa tirar no personagem. Tipo, ninguém vai querer tirar nele aqui. Então alguém queria tirar pelo meme. Mas. Tá ligado? Mais específico. Todo mundo ali tem que ser uma waifu ou rosbando comercializável pra agradar a otacada. Mas no caso do gacha que eu mais jogo, que é o Gears Frontline 2, eles tentam equilibrar isso de um jeito que eu acho muito engraçado. Porque assim, esse jogo é basicamente um colecionador de waifu com uma boa dose de fanservice. Mas ao mesmo tempo ele quer contar uma história séria e bem elaborada, tá ligado? Aí é complicado, cara. Então acontece o seguinte, enquanto as garotas que você realmente pode puxar no gacha são bonitas, estilizadas e quase perfeitas, boa parte dos personagens menores ou NPCs que você não consegue no gacha são completamente diferentes. Eles são mais realistas, alguns até feios. Cara, eu já vi alguns assim, mano. Já vi alguns mais ou menos assim. Tipo, um personagem tipo, diferente muito da outra personagem. Ou desgastados pela vida. Eles são totalmente fora do padrão de beleza otaku. Isso gera até um contraste absurdo Olha aí, mano, isso aqui nem parece que é real. de estilo artístico. Parece que esses personagens fazem parte de mundos Mano, um parece que faz parte de Call of Duty, outro faz parte de Genshin Impact. completamente diferentes. O motivo desse contraste tão grande é óbvio. Você não precisa vender esses personagens. Logo, eles não são feitos para agradar, dando mais liberdade para serem retratados de forma mais orgânica, de acordo com o funcionamento daquele mundo que é um lugar bem sofrido. É engraçado esse malabarismo que esse tipo de jogo tem que fazer para vender ali os seus personagens, né? Inclusive, essa necessidade deles leva a fazerem a próxima coisa bizarra no design, que é completamente errada em outros Vambora. tipos de mídia. Ovindesige. O quê? Overdeseje. Overdesign. Design. Overdesign nada mais é do que excesso de design. Em personagens, ele ocorre Tipo, isso aqui não dá pra entender nada. Tipo, dá pra entender um pouquinho, mas é bem legal o design dele aqui, mas essas coisas aqui não precisam aparecer tanto assim, não. quando o sujeito tem tantos detalhes, elementos e ornamentos sem uma função clara, que ele cansa a visão do público e até demora mais pra você entender o que você tá vendo, ficando perdido em sinais que não comunicam bodega nenhuma. Sinceramente, é difícil citar um gacha que não tenha pelo menos um personagem que não sofra desse negócio. De cabeça eu só consigo citar o Blue Archive porque ele tem uma direção de arte bem limpinha, né? Eu não conheço o Blue Archive. Em design de personagens tradicional, o overdesign é considerado um grande problema, tá? Um dos maiores é porque ele quebra a fluência de processamento. Como é que é? A Fala português de grama. fluência de processamento é uma ideia que explica que estímulos mais fáceis de serem processados são percebidos como mais agradáveis e até mesmo mais belos pelo cérebro. Ou seja, quanto mais fácil for de você entender uma imagem, mais você tende a gostar dela. Mas quanto mais esforço você... Tipo, aqui eu não tô realmente entendendo nada. Tipo, eu consigo entender, mas é tipo... Pra que tudo isso aqui de asa? Sabe o que eu vou dizer pra você? precisa fazer para entender o que tá vendo, menos você tende a gostar daquilo. E nós queremos evitar isso a todo custo. Além disso, em A ideia... muitas mídias, o overdesign é um problema prático. Personagens de anime e mangá precisam ser desenhados várias vezes. Justamente por isso, os designs precisam ser mais simplificados. com certeza. Inclusive no design existe um conceito chamado de KISS, que em português é algo como mantenha simples, idiota. Normalmente o que a gente quer
é remover elementos desnecessários do design para que aquilo que realmente importa no personagem se destaque mais. E aí nesse ponto surge a pergunta óbvia, né? Se o overdesign é tão problemático, por que os gachas usam tanto disso? Pra você tomar o tchan. Simplesmente porque pro modelo de negócio deles, as vantagens que essa abordagem traz é muito maior do que os malefícios. Para começar, que a maioria deles usam modelos live 2D ou modelo 3D. Ou seja, o personagem só precisa ser construído uma vez. Você pode pendurar quantas quinquilharias você quiser no personagem, pois nada disso vai precisar ser redesenhado quadro a quadro. O segundo motivo é porque esses malandros têm bons artistas na folha de pagamento. Realmente, os caras têm bons, E mano. toda essa complexidade visual é muito apreciada se ela for bem organizada. O que diminui a fluência de processamento e consequentemente causa rejeição não é exatamente muito detalhe, mas sim o esforço elevado que o seu cérebro precisa fazer para entender o que ele está vendo. Mas esse efeito pode ser atenuado com boas práticas de design, como uma silhueta clara, paleta de cores organizada e hierarquia visual. Vambora. Essas práticas acabam criando um design de personagem que, apesar de detalhado, todos esses elementos se encaixam para formar um todo muito belo. É sabido que imagens com complexidade visual, se tiverem uma boa composição, chamam mais a atenção no primeiro contato. É verdade, cara. Tipo, você vai... Uou. Elas são mais estimulantes, com muitos elementos que despertam a curiosidade, elas acabam gerando aquele efeito de uau, saca? Esse aqui realmente é o uau. Ao mesmo tempo, elas perdem o brilho muito rápido. O cérebro não é feito para sustentar esse pico de excitação eternamente, então esse tipo de design acaba enjoando fácil. E aí vem o pulo do gato. Antes da complexidade cansar o jogador, ele já puxou o banner e já pegou o personagem. Gacha, meu bruxo, Faz sentido agora. Faz vive sentido. de impacto imediato, não de contemplação a longo prazo. Se em 1 ou 2 segundos você olhou para esse design e pensou, mano, eu quero esse personagem, então pronto, o objetivo foi concluído com sucesso. O ciclo de personagens novos sendo lançados é rápido demais, então o lado negativo da pessoa enjoar do personagem nunca chega a ser um problema tão sério, pois você sempre tá puxando unidades novas. Agora, é fato Isso aí faz sentido, cara. que quando um personagem é super carregado de detalhes, mas nenhum deles comunica alguma coisa, você acaba com muita decoração e pouco propósito, o que torna o design bem superficial. O ideal é que a complexidade visual esteja unida de uma coisa fundamental: significado. Ou seja, que essa parafernália toda sirva para ajudar a narrativa visual do personagem, pois um bom design não é decoração, mas sim comunicação. Faz sentido. Nesse sentido, a Navia de Genshin tem um excelente design. É, a ideia é muito boa, cara. Não Impressionante. é porque só é loira não, tá? Como qualquer pessoa que olhar pra Navia, não importa se jogou o jogo ou não, vai ter a mesmíssima impressão sobre ela. Essa mulher claramente é da alta sociedade. Ela tem aquele visual típico do período histórico conhecido como Belle Époque, uma época da Europa marcada por luxo, moda extravagante, nobreza e uma obsessão por mostrar status através da aparência. Boa parte dos personagens de Fontaine, que é a região dessa personagem, parece beber esteticamente desse período histórico. É a única parte da história que eu ouvi, literalmente. Mas O resto não me interessa nem um pouco. Navia, meu amigo, ela bebe a garrafa quase inteira. Ela tem todo esse ar de garota nobre, né? O cabelo loiro e encaracolado, roupas cheias de camadas, ornamentos, joias. Ela também tem esse chapéu típico de madame e, é claro, um guarda-chuva que parece ter saído direto de uma loja de luxo. Todo esse detalhismo exacerbado do seu design ajuda a reforçar o visual extravagante e de alta classe da personagem. Ou seja, o hiperdetalhismo aqui é uma vantagem. Temos até alguns elementos visuais que indicam coisas pessoais sobre essa personagem. Olhe, por exemplo, para o acessório na cintura dela que se assemelha a um leme de navio. É um tema claramente marítimo, o que liga ela à mobilidade aquática de Fontaine. O pai da Navia a ajudou a construir o Aquabus, que é uma espécie de veículo de transporte marítimo naquela região, e ele usava os mesmos símbolos nas suas roupas. Até o nome da personagem, Navia, tem a ver com essa coisa mais marítima, né? Ou seja, o design dela conversa com a cultura da região,
a posição social da personagem e a temática naval da família dela. Ou seja, é um design que comunica muita coisa, a complexidade visual ajuda nisso e é exatamente isso aqui que a gente quer ver. Um monte de coisa aleatória e sem Isso aqui é isso que é nojento. propósito grudada numa garota bonita não faz um bom design de personagem. Porém, isso faz uma excelente ilustração de pin-up sexy, que honestamente é exatamente o que muitos gachas querem ser. Às vezes é muito Que isso, cara? difícil você comparar esse padrão de design de personagens de gacha com o de um design convencional, porque eles simplesmente não querem a mesma coisa com os personagens, sabe? É como comparar a roupa do dia a dia com a de alta costura, sabe? Uma precisa funcionar no mundo real, a outra só existe pra impressionar e chamar atenção. Ainda assim, é muito importante a gente dar crédito aonde ele é merecido. Nem todo gacha limita os seus personagens a serem um pega-troco barato. Dos que eu tive a oportunidade de conhecer, o Reverse 1999 e até o Limbus Company tem excelentes designs e que seguem aquela filosofia mais tradicional que a gente vê em outras mídias. Particularmente eu acho que essas tendências exageradas no design de gacha funcionam bem pro que eles querem, né? Que no Funciona bem, mas né. caso é vender personagem. Mas particularmente eu acredito que um design muito coeso, que informa bem sobre o personagem e tem várias referências interessantes, ativa mais neurônios de primata na gente do que qualquer tipo de bajulação, safadeza ou complexidade extrema. Com certeza, cara, com certeza. Mas agora eu quero saber de vocês, o que vocês acham dessa abordagem visual mais apelativa dos jogos gacha? Tipo, acontece, né? Tipo, não, eu fico assim, podia ser melhor. Vocês com curtem, certeza. não curtem? Eu não me importo, esse eu não me importo, porque eu não. O único jogo que gacha que eu jogo exatamente de ZZ é Star Rail, que Star Rail é mais tranquilo e ZZ não é tanto. Pra mim, na minha visão não é tanto igual esses jogos aí. E obviamente não esqueça de comentar quais gachas você acredita que tenham ali um bom design de personagens, né? Eu considero o ZZ muito bom. Mas isso aí é fanboyismo meu. Compartilha aí com a gente o seu conhecimento, fechou? Fechou. Então basicamente era isso que eu queria falar hoje. Muito E tchau. Então, gente, essa é a minha reação. Espero que tenham gostado. Obrigado, Eric, por esse vídeo maravilhoso que você faz. E até amanhã.